CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos retornando aos nossos estudos, às nossas lives, e as nossas lives são bastante informais. Todos poderão vir e estudar conosco aqui. Nós vamos dar continuidade exatamente onde paramos o ano passado. Vamos reiniciar aqui a infância, que é a questão 379. Após o estudo do Livro dos Espíritos, nós fazíamos o estudo do livro As Obras de Kardec. Estávamos estudando obras póstumas. Nós vamos terminar obras póstumas às 15 horas, às 14 horas. Então, a partir das 14 horas, estudaremos obras póstumas. Terminando obras póstumas, iniciaremos a Gênese. Então, que Jesus nos abençoe. A Dilane vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente inicia. E vocês podem perguntar à vontade, tá? A gente interrompe, explica. E quem está em casa nos ouvindo pode enviar as questões que a Priscila vai trazer aqui, tá? As dúvidas. Vamos lá. A fé transporta montanha. É o capítulo 19, o item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. É o item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inesperável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Quanto se não tivermos fé, que esperemos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimentos tereis? E por consequência, que amor? A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àquele que não a tem
ou mesmo não a queriam ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam a quem a escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhe desmostrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tá bom? Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, permissão para iniciar esse estudo do Livro dos Espíritos. Pedimos ajuda, o patrono desse estudo, o seu Eurípede, com a sua equipe espiritual, que possa nos ajudar a entender as palavras que aqui for dita. Peço ajuda ao seu altivo, às irmãs queridas, a dona Lurdinha. Eu peço ajuda, Jesus, a esses irmãos caridosos que nos ajudam a entender as palavras que deixaste. Peço ajuda em nome de Deus e peço permissão para iniciar o estudo no Livro dos Espíritos. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. A Dilane vai ler as perguntas, eu vou vendo as respostas e explicando. Então é com muita alegria que a gente retorna com os nossos estudos esse ano, embora não tenhamos parado nos estudos das reuniões públicas. Como tem muita gente nova, pessoas que nunca viram a doutrina espírita, eu vou dar uma explicação sobre o Livro dos Espíritos, bem rápido. E como tudo começou. A doutrina espírita, ela começou através dos fenômenos físicos. Tem duas maneiras dos espíritos se manifestarem. Quem são os espíritos? Os espíritos são as almas dos homens que já morreram. Isso tudo está na introdução do Livro dos Espíritos. Porém, como vamos dar continuidade onde paramos, na 379, é necessário vocês se situarem. E foram os próprios espíritos que se revelaram a Kardec. Nós temos três grandes revelações do mundo espiritual para a humanidade. Três grandes. A primeira delas começou com Moisés. A segunda, com Jesus de Nazaré. E a terceira, com a doutrina espírita. É o mesmo segmento. Moisés veio numa época, aproximadamente 1.600 anos antes do Cristo, e falou de acordo com o entendimento daquelas pessoas naquela época. Então Moisés foi muito mais um legislador do que um profeta. Quando você pega o Antigo Testamento, ali você tem os livros, né? Começa com a Gênesis, Êxodo, aqueles livros todos, Levítico, enfim. Conta muito mais a história do povo hebreu do que a lei de Deus. Quando Jesus vem, ele fala para aquele mesmo povo. Ele vem no seio
dos hebreus, né, no povo judeu. Por quê? Era o grupo mais bem preparado para receber o Messias. E Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Mas a lei que Moisés trouxe no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. E ele resumiu a lei de Deus, a lei de Moisés, na seguinte frase conhecida por todos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Então Jesus resumiu a lei nessa frase: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não veio destruir ou descumprir lei alguma, mas Jesus combateu os preceitos humanos que os judeus praticavam. Eles deturparam a lei que Moisés trouxe, que foi promulgada no Monte Sinai. E conhecemos bem a história de Jesus, mas Jesus diz também, está lá em Mateus, o seguinte texto: e eis que vos enviarei um novo Consolador, que vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito e vos ensinará muitas outras coisas. Então Jesus disse que mandaria um Consolador, que ia relembrar tudo o que ele tinha dito. Logo, ele sabia que os homens iam esquecer o que ele disse e ensinar. Então ele não ensinou tudo. Por quê? Porque Jesus ensinou de acordo com o entendimento dos homens daquela época. E quem é esse Consolador prometido? A doutrina espírita, que é a terceira revelação. Então, ela vem com o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Então, a gente tem Moisés aí aproximadamente 1500, 1600 anos antes do Cristo, Jesus há 2000 anos atrás, a doutrina espírita aí com 160 anos aproximadamente. Por exemplo, eu tenho uma frase que eu uso muito, mostrando que Jesus não podia dizer tudo. Jesus disse assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. Todo mundo conhece essa frase, né? Que moradas são essas? O que Jesus queria dizer com isso? Muitos acham que são casinhas no céu que a gente vai para lá, né? Algumas religiões fazem isso. E na verdade Jesus estava falando dos diversos planetas que existem no universo. Ele mesmo diante de Pilatos, quando pergunta a ele: tu és rei? Jesus diz: tu dizes, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então o reino de Jesus era de outro mundo, era um reino de amor, era um lugar de paz, de harmonia. Então a vida, na verdade, está espalhada por todo o universo. Cada estrela que brilha no céu é um mundo complexo, mundo igual ao nosso, um planeta de provas e expiações, tem as mesmas dores que aqui tem, mundos superiores ao nosso, que tem muitos mundos superiores, como estações como mundos felizes, mundos divinos, mundos de regeneração. A Terra vai passar para o mundo de regeneração, e mundos inferiores à Terra, como mundos primitivos. Mas Jesus não podia falar sobre isso. O que ele falou já deu uma confusão danada. Então ele veio falar do amor, que é o único caminho que nos levará à felicidade. O amor ao próximo, está intrínseco aí o perdão, o amor, o perdão. E falar da vida futura, que a vida continua. E ele deu o exemplo disso. Foi crucificado e aparece aos apóstolos. Primeiro a Maria Madalena, depois aos apóstolos, aos dois no caminho de Emaús. Enfim, em Atos dos Apóstolos, diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas, comprovando tudo que ele disse, que a vida continuava. Temos os apóstolos dando continuidade ao que o Cristo disse, ele não escreveu nada. O grande Paulo de Tarso,
Graças a Paulo, o cristianismo não pereceu, que ele levou para fora da Palestina. Antigamente aquela região era conhecida como a Palestina. Ele leva o cristianismo a diversas regiões, como Roma, Grécia, vai fundando as igrejas, e o documento que a gente tem são as cartas de Paulo, né, aos Romanos, aos Coríntios, enfim. E vem a doutrina espírita. Como começou essa doutrina? Ela começou justamente através dos fenômenos físicos. Os espíritos podem se manifestar de duas maneiras, de maneira física ou de maneira intelectual. Então foi conhecido na época como a dança das mesas. Paris era a capital do mundo. Todas as modas surgiam de Paris. Assim como hoje Nova York são os Estados Unidos, a capital do mundo, né? Não tem como negar isso. Naquela época era Paris, França. E ali surgem as mesas girantes. Todos se reuniam para ver a dança das mesas. Tudo isso é dado no que é o espiritismo, tá? Mas para vocês se situarem. Então vocês imaginam essa cadeira ou uma mesa se levantar. O que tem por trás disso? Inicialmente o magnetismo explica isso. Dá para se entender através do magnetismo. Mas uma cadeira ou uma mesa dá resposta inteligente? Aí começou toda uma análise sobre isso. E Kardec, o nosso mestre Kardec, um homem, um professor, aluno de Pestalozzi, o grande pedagogo de Yverdon, na Suíça. Ele foi um aluno de Pestalozzi. Quando Pestalozzi se ausentava, era Hippolyte Léon Denisard Rivail que assumia, que é o nome de Allan Kardec. Allan Kardec, na verdade, é um pseudônimo de Hippolyte. Eu vou falar Hippolyte, que é aportuguesado. Então ele era um professor, escritor, tinham vários livros. Tem livros hoje na França que se estuda a gramática, por exemplo, que quem escreveu foi Kardec, o professor Rivail, como era conhecido. Era um poliglota, falava várias línguas, vários idiomas, conhecido em Paris. E quando ele verifica esse fenômeno, e ele se debruça, era um homem sério, ele se debruça nas pesquisas, ele vem então trazer essa manifestação do mundo espiritual, o que os espíritos estavam querendo trazer para os homens. A doutrina espírita veio trazer alguma coisa de diferente do que o Cristo disse? Não. Jesus continua o nosso mestre. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo, como dizem os espíritos aqui. Porém, os homens se esqueceram do Evangelho do Cristo. Então, a doutrina espírita vem relembrar. Por exemplo, e essas ideias espíritas, as ideias sempre estiveram no mundo, desde que o mundo é mundo. A ideia da imortalidade, a ideia da comunicabilidade, a ideia da reencarnação, a ideia de Deus, a ideia do livre-arbítrio, a ideia da pluralidade dos mundos habitados e aí por diante. Essas ideias sempre surgiram. E a doutrina espírita juntou, Kardec concatenou essas ideias, quer dizer, juntou essas ideias num feixe, num livro, que foi o Livro dos Espíritos. Na época de Moisés, se consultava muito o mundo espiritual. Se consultava para tudo. Ninguém botava o pé fora sem falar com os espíritos. Você vê lá no Antigo Testamento as pitonisas, a conhecida pitonisa de Endor, que o rei Saul vai consultar. Só que os homens abusavam da mediunidade, se cobrava e abusavam. A gente vê hoje ainda pessoas abusando da mediunidade. Você vê pessoas
botam ali, coloca no poste anúncio na internet, né? Vovó Maria das Candongas, faz esse casamento, desmancha esse casamento, traz teu marido de volta em WhatsApp agora em 2 horas, e por aí vai, né? Então isso é um abuso. Como se abusava muito, a gente vê lá a adoração, a construção do bezerro de ouro, assim que Moisés dá as costas, e por isso é um abuso. Por isso ele proibiu a conversa com os mortos. Muitos dizem assim, isso é coisa do demônio, Moisés proibiu falar com os mortos. Ninguém proíbe uma coisa que não é possível. Ninguém proíbe. É proibido passar por aquela porta, mas você pode passar pelaquela porta. Agora, por que é proibido? Olha, é proibido porque o vidro está solto, pode cair, por isso que a gente está proibindo. Alguém pode se machucar, vamos passar por aquela lá. Então, por que Moisés proibiu? Proibiu porque as pessoas abusavam. E depois de Moisés vem Jesus. O cristianismo foi perseguido pelos romanos. No século IV, aproximadamente 320, Constantino funda o catolicismo, que hoje vocês conhecem muito bem, a Igreja Católica Apostólica Romana. São Jerônimo, com a Vulgata Latina, modifica muito o que o Cristo disse, retirou muita coisa, como por exemplo a reencarnação, que era discutida abertamente, tem várias passagens da reencarnação, fizeram de Jesus um Deus e modificou tudo, mexeram em tudo. Depois vem a reforma protestante, que são hoje os evangélicos. Então vem com Calvin na França, Calvin e Martim Lutero na Alemanha, a reforma protestante, isso no século XVI, 1500 e pouco. Foi um grande avanço no cristianismo, portanto, se perderam também. Hoje você tem aí mais de 500 igrejas evangélicas, cada um querendo ter a razão de tudo, a verdade. Então a doutrina espírita vem de maneira inteligente, coerente, falar do mundo invisível, falar que ninguém morre, falar que é possível conversar com quem desencarnou, que é um nome mais apropriado, porque não existe a morte, falar da reencarnação, falar da vida futura, falar da pluralidade dos mundos habitados, e etc, etc, e por aí vai. Então é isso que nós vamos estudar aqui. Kardec, como pedagogo, ele separou por assuntos as questões que ele fez aos espíritos. Foram consultados diversos médiuns, milhares de médiuns, espalhados pelo mundo inteiro. Então, é uma ideia que a gente pode dizer comum, através de diversos médiuns em diversos lugares. Olha, falei aqui 20 minutos. Cansou vocês? Vocês entenderam? Alguma pergunta? No question? Então a gente vai continuar aqui. Aí a gente vem estudando tudo isso. Poderia falar aqui durante uma semana sem parar sobre esse assunto. Porém, falamos aqui 20 minutos para saber o que nós vamos estudar. Essas perguntas foram feitas aos espíritos e eles responderam. Então a gente tem aqui o Livro dos Espíritos, e do Livro dos Espíritos Kardec deu continuidade. O Livro dos Espíritos, então, ele se divide em 4 partes. Abri um parêntese para vocês, uma questão. Essa questão da vida em outros planetas, vocês verão, hein? Em breve isso vai vir, todo mundo vai saber disso, tá? Isso é uma questão de tempo. Já se sabe, a ciência já sabe, os astrônomos já sabem da vida em outros planetas, estão esperando eu não sei o que, o momento exato para isso ser divulgado. Isso vai mexer muito com a estrutura das religiões, com a base das religiões. Então, ô Juarez, o camarada vai dizer assim, tem gente lá de Marte se comunicando conosco. Como é que é Marte?
Vem cá, em Marte tem inferno também? Então onde é que está o inferno? O que é o céu? Onde está o céu? Em Marte tem demônio? Será que existe demônio? Quem são os demônios? Quem são os anjos? Isso tudo vai vir à tona. E a doutrina espírita tem respostas para tudo isso. Porque nós estamos na vanguarda desse pensamento. Quer dizer, estamos adiante. Nós sabemos que não existem os demônios como as igrejas professam. Não existe. Existem os espíritos maus, que foram homens maus. Ah, então Deus não criou o demônio? Não. Deus não criou o mal? Não. Deus não criou o mal. Deus criou o bem, criou a luz. O homem é que através do seu livre arbítrio escolhe o caminho do mal. Então essas questões surgirão no seio da nossa sociedade e as religiões terão que se adaptar ou desaparecerão. Tá? Então, aqui tem algumas questões. Esse livro foi dividido em 4 partes. A primeira parte que a gente já estudou fala de Deus, que deu seguimento ao livro A Gênese, que nós vamos estudar aqui à tarde. A segunda parte fala do mundo espiritual, ou mundo espírita, é o que nós estamos agora estudando. Deu origem ao livro dos médiuns. A terceira parte do livro dos espíritos, que fala das leis, deu origem ao Evangelho, segundo o Espiritismo. E a quarta parte, que fala da vida futura, das penas e consolações, deu origem ao livro O Céu e o Inferno. Ponto. Agora nós vamos para a nossa questão aqui, que a Dilane vai ler a pergunta, eu vou ler a resposta e a gente vai discutir junto. Vamos lá. A questão 379. O livro dos Espíritos é composto de 1019 perguntas, mais as subperguntas, que eu não sei quantas são. São 1019 perguntas e é uma maneira que o Kardec encontrou para a gente melhor compreender a doutrina espírita. Vamos lá, Dilane. A infância. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto? Entenderam a pergunta? Para a gente entender a resposta, a gente tem que entender a pergunta. Quantos anos tem esse bebezinho que está com você? Como é que é seu nome? Beatriz, como é o nome dela? Harika, quantos aninhos ela tem? 1 ano e 6 meses, 3 meses. Ela é espertinha? Demais, né? Hoje as crianças só faltam nascer andando e falando, né? É isso que ele está perguntando. Essa criança, ela pode ser mais desenvolvida do que a própria mãe? Essa é a pergunta. Mais inteligente do que a mãe e o pai? Ó, o espírito que anima o corpo de uma criança, da Harike, aí por exemplo, é tão desenvolvida quanto de um adulto? Esse espírito é tão desenvolvido quanto o pai e a mãe? E pode ser até mais desenvolvido ainda? A pergunta é essa. Resposta. Lê, Dilane, a resposta, por favor. Pode ser-lo mais ainda, se mais estiver protegido, progredido. São somente os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com o auxílio do qual pode se manifestar-se. Olha a resposta. Então, esse espírito, quem tem neto em casa, eu tenho uma netinha que também é muito viva, a gente vê como é que pode. Vem com uma resposta, tem 2 anos, ela está com 2 anos e meio quase. Vem com umas respostas que você fica assim, de onde que ela tirou isso? Umas frases. No outro dia nós estávamos andando ali num bosque ali atrás, tinha uns micos. Passa rapidinho, né? Aí ela disse assim, eu vou subir nessa árvore e vou pegar esse macaco. Eu fiquei olhando para ela, como é que vou subir nessa árvore e vou pegar esse macaco? Com 2 anos, 2 aninhos.
Então o que ele está dizendo, esse espírito, olha só, a gente tem que começar a ver, a enxergar, a nos enxergar, a enxergar os outros como espírito imortal. O corpo é uma vestimenta de carne e osso. Assim como a gente colocou hoje, eu escolhi essa blusa aqui para colocar, não sei se ela é cinza, se é preta, é essa aqui, que está comigo. Mas na hora eu tinha uma azul, que eu vim ontem com azul. Aí eu pensei, não, já fui com essa azul ontem, eu não vou com a azul não, vou botar a preta. Eu escolhi a preta. Eu vou lavar a azul, amanhã pode ser que eu venha, outro dia, não sei. Então eu escolhi uma roupa. Ontem eu estava com uma camisa azul, da cor da sua, viu? Que está na frente da... a minha camisa é da cor da sua. Ontem eu estava com a camisa dessa cor. Eu escolhi essa, mas eu sou a mesma pessoa. Eu sou o mesmo Newton. Eu não mudei porque eu troquei de camisa. Ele estava de verde ontem, vocês viram, Era né? verde aquilo? Não, Verde é azul. e água. Não era azul, não. Aí, seja lá o que for, eu não mudei. Eu sou a mesma pessoa. E quando eu tirei a camisa e fiquei sem camisa, eu continuei sendo o mesmo Newton. Assim como vocês de manhã tomaram um banho, tiraram a roupa, se despiram e debaixo do chuveiro, todo mundo tomou banho, não tomou? Tomou banho, Juarez? Tu tá com a mesma cara amassada de ontem. Embora sem roupa, vocês eram a mesma pessoa debaixo do chuveiro, não eram? Pois é. O corpo físico é uma roupa de carne. Quando a gente tira a roupa de carne, que a gente chama o fenômeno da morte, quem morre na verdade é o corpo, a alma continua viva. Da mesma forma que quando a gente tira a roupa de pano, eu continuo sendo o mesmo, quando tira a roupa de carne, eu continuo sendo a mesma pessoa. E esse espírito, essa alma que todos nós somos, fomos criados simples, ignorantes. Eu não vou falar sobre isso, que é muito complexo. O assunto já passou, vai chegar lá. Simples e ignorante não chegou ainda não, né? Ou já passou? Já passou. Já passou. Com o objetivo de chegar ao progresso. Muitos espíritos reencarnam e são muito mais adiantados do que os próprios pais. Vide Jesus de Nazaré. Ele estava muito à frente da sua mãe, com toda a bondade de Maria, com toda a simplicidade de Maria, mãe de Jesus, de José. Ele estava muito à frente deles. Jesus era muito superior aos seus irmãos. E quantos aí despontam na nossa sociedade e tiveram pais simples, alguns até pais medíocres. Então, o espírito independe do corpo. Esse organismo aí, essa máquina, à medida que ela vai se desenvolvendo, o cérebro vai se desenvolvendo, o espírito vai tomando conta do corpo e vai se expressando melhor. Até os 7 anos de idade é uma fase ideal, é a melhor fase para se educar essa alma. Depois dos 7 anos, ele já começa a ter, começa a ser senhor de si. Há a educação, mas mais fácil é na primeira infância. E aí ele vai se desenvolvendo, vai chegar à adolescência, à maturidade, como todos nós, e à velhice. Até que um dia a gente desencarna, o espírito continua vivo e, num tempo que deverá, que é escolhido por ele, às vezes imposto por Deus, ele retorna à carne, retorna ao corpo para dar continuidade ao seu progresso. Porque ele foi criado por Deus num determinado momento e o objetivo de todos nós é chegarmos à perfeição. Um dia, todos nós seremos espíritos puros, anjo. Imagina, seu José, o senhor sendo um anjo, e eu lá, seu José, me ajuda, por favor. E o senhor cheio de recursos, porque o senhor desenvolveu, aprendeu ao longo dos milênios.
essa doutrina não é mais justa do que a doutrina do inferno? Se o inferno existe, desculpe, eu saí um pouquinho aqui do assunto. Se o inferno existisse, Deus não seria justo. Por quê? Deus não é onisciente, tem os atributos de Deus. Deus é onisciente, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é único. Então, se ele é onisciente, o que é onisciente? Ele sabe do presente, do passado e do futuro. Então, ele sabe quem é cada um de nós. E se o inferno existisse, ele criou uma alma para ir para o inferno. Ele sabia que aquela alma iria para o inferno. Então, ele é sádico. Então, ele não é bom. Por que Deus tem criaturas que moram em lugares difíceis, nas comunidades, em lugares muitas vezes agressivos, pessoas pobres, doentes, aleijadas, e o outro vive num lugar melhor, tem uma saúde robusta, tem condições de vida, acesso na condição de vida que ele tem à educação de ponta, a hospitais. Por que essa diferença? Senão Deus seria injusto, criou um bonito e outro feio, um perfeito e o outro doente, imperfeito, um rico e outro pobre. Que preferência é essa que Deus tem? Somente a reencarnação para se entender tudo isso. Somente a compreensão da reencarnação se explica tudo isso. Então, voltando às crianças, muitas crianças estão voltando à Terra, espíritos bastante adiantados, para alavancar o progresso moral da humanidade. Moral. Nós vamos ver uma grande transformação na humanidade. Isso já vem ocorrendo. Ah, mas parece que está tudo ficando pior. Do nosso ponto de vista. Está sendo dada oportunidade a todos esses espíritos de ficarem no planeta Terra, num mundo de regeneração. Aqueles que não conseguirem se regenerar sairão do planeta Terra, vão para um outro mundo, para um outro planeta. E a Terra vai continuar na sua fase evolutiva, saindo de um planeta de provas e expiações, que é o que nós estamos ainda, para um mundo de regeneração, aonde o bem preponderará. Por enquanto, o mal prepondera sobre a Terra. No mundo de regeneração, o bem prepondera. Ainda existirá o mal, mas o bem será muito maior. É um processo. A Terra já foi um mundo primitivo, nós já fomos espíritos primitivos, vivemos em caverna. O único primitivo da caverna que está aqui é o Juarez, olha a cara dele lá, o cabelo, barba, mundo primitivo. Estamos num mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Entenderam isso? Perguntas? Alguma pergunta aí? Não? Vocês querem se colocar? Não tenham vergonha. Pode perguntar à vontade. Não existe pergunta boba. Tem bobo que faz pergunta. Alguma pergunta? Está entendendo, Ana? Seu José. Bem alto, seu José. Traduz o que ele falou, Ana, que eu não ouvi. Então, olha só, muito bom. O seu José fez uma colocação boa. Ele disse que a mãe dele perdeu a mãe. Ele não perdeu a mãe está do lado dele, ele está vendo. Então a gente, perdi a minha esposa, perdi a minha mãe. Eu não perdi a Lurdinha.
A razão de ser dessa casa é o meu amor por ela. Eu não a vejo, mas eu sei que ela está aqui. Nesse momento ela está aqui do meu lado, me ajudando, me inspirando. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Então a sua mãe que você vê no seu quintal, ela está viva, ela não morreu. Como o senhor disse, ela sorri para o senhor. Então a esposa já viu muitas vezes. O cunhado dela está só esperando o senhor. Ela está só te esperando. Aí olha só. Não está esperando? Está sorrindo, está no quintal. Ó, meu filho, eu estou aqui. Não existe a morte, existe a vida. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus aparece a Maria Madalena, ele disse assim, olha, eu não morri, eu estou aqui, eu estou vivo. Eu não falei que não tem a morte? Aí Jesus foi lá para os apóstolos. Eles estavam com medo, trancado numa casa. Ele disse assim, ó, eu estou aqui, eu estou vivo. Tomé não estava presente, né? Ele aparece de novo, porque Tomé não acredita. Ele pede para Tomé tocar nas suas chagas. Enfim, a sua mãe está dizendo assim, olha, eu estou viva, não existe morte, ninguém me perdeu. Eu estou aqui, eu estou feliz, eu estou sorrindo, eu estou bem. E estou te esperando, seu José. Ela disse isso. Entenderam isso? Olha aí o seu José dando o exemplo ali, que ele vê sempre a mãe. Você vê defunto de vez em quando, Adilane? Eu vejo, mas eu não quero que ninguém fique me esperando, não. Ó, ela vê. Como é que está aqui, por exemplo, se você pode dizer, como é que está aqui? Nós temos aqui alguns encarnados, né? Sentados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, uns 12 encarnados. As cadeiras vazias estão vazias ou estão sentados ali espíritos desencarnados? Tem mais desencarnado do que encarnado. Tem muito mais desencarnado do que encarnado. Todos estão aqui. Ué, ele não sabe de todas essas coisas? Não, eles estão estudando. E eu posso dizer que a sua mãezinha está aí estudando. Ela acompanhou o senhor. Ela que não quer dizer, tá? Então, eles vêm. Não é porque morreu que sabe tudo. Eles vêm estudar. Espírito estuda, espírito trabalha. A vida real é a vida espiritual. A vida na matéria, ela é a vida virtual. Por quê? A matéria vai passar, mas o mundo espiritual não. Todos nós iremos desencarnar, mas a vida espiritual continua, nós seremos espíritos. Então o espírito trabalha, espírito estuda, espírito ama, espírito tem revolta, espírito tem saudade. Tudo isso, da mesma maneira que a gente tem saudade da mãe, do pai, da esposa. A minha esposa partiu para o mundo espiritual. O meu pai também, a minha mãe também. Da mesma maneira que que nós temos saudade deles, eles têm saudade da gente. Eles têm. O sentimento não é do corpo, é do espírito. É a alma que sente. O cérebro transmite. E chega um momento que todos eles devem voltar. Ó, imaginem quando o Chico voltar, se ele reencarnar um dia na Terra. Ele vai trazer as mesmas características, é um espírito está bastante tempo na nossa frente. Está difícil isso? Vocês estão tudo com cara de paisagem? Eles estão com cara de paisagem que você não está vendo. Está difícil isso que eu estou falando? Está difícil, Ana? Seu José, o senhor falou tudo com o exemplo do senhor. Vamos a outra pergunta que Kardec fez. 380. Na criança pequenina, excetuando o obstáculo que é a imperfeição dos órgãos, opõe a sua livre
ou como um adulto? Ó a pergunta. Então, esse nome difícil que você deu à tua filha, eu vou chamar ela de Mariazinha, que é mais fácil, tá? Em vez de botar o nome de Maria, botou o nome de Rairika. Raika. Tá. Ele está perguntando, a Raika é um bebezinho ali com 1 ano e meio. Ela pensa como espírito ou pensa como criança? Essa que é a pergunta. Apesar da imperfeição da matéria. É claro que pensa como criança, né? É criança. É infantil. Por quê? O organismo, ele é muito pesado. Isso aqui deixa a gente, embota a gente, embota. Calçar uma bota, você esconde o pé, não bota. Embotar é colocar a bota. O corpo embota o espírito. E como espírito você não lembra do seu passado, a maioria de nós não lembra dos sonhos, a gente sonha todo dia. Então quando você vem para o corpo, você fica embotado. É claro que ele pensa como criança, está num corpo infantil. Imagine alguém chegar, um homem zarrão como eu, bater na porta de vocês aí, que são moças, e dizer assim, ó, agora você é minha mamãe. Eu chegar de mala e cuia. Vocês vão me expulsar, vão chamar a polícia. Agora, se eu entrar no ventre de vocês, esquecendo meu passado e vir como um bebezinho, vocês vão brigar por mim, porque eu vou ser um bebê bem bonitinho. Todo mundo vai querer me pegar no colo, né? Por isso que a gente vem assim, criança, inocente, facilita a educação, facilita tudo. Aí a gente une amigos, a gente une inimigos, é na família. Vamos lá a resposta. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhe possam dar toda a intuição de um adulto. Ele tem efetivamente a inteligência muito limitada, aguardando que a idade amadureça sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Entenderam isso? Entenderam? Então, quando a gente nasce, como é que a gente nasce? A gente foi aula, tema da aula passada. O espírito, ele está na sua plena faculdade, no mundo espiritual. Então, se eu tivesse morto, vocês iam me ver assim, falando do jeito que eu estou falando, consciente, grandão. Eu só não ia ficar barrigudo, ia ficar tanquinho, porque o perispírito, ele tem algumas propriedades. Uma delas é a plasticidade. Com a nossa mente, a gente tem a idade que a gente quer, o corpo do que a gente quer, mas isso eu vou falar depois. Eu fui brincar com vocês que eu não quero ser espírito barrigudo, né? Aí eu vou nascer. Como é que eu vou nascer? Aí eu vou ser filho da minha mãe. Eu vou me ligar ali, no momento da concepção. O que é a concepção? É o momento que o espermatozoide entra no óvulo. Ali é a concepção. Ali o espírito se liga através do seu corpo espiritual, que a gente vai falar, já falamos lá atrás, que a gente chama de perispírito. Ele se liga ali. E à medida que as semanas, os meses vão passando, ele vai se ligando cada vez mais àquele corpo em desenvolvimento. Vai se ligando, até que com 9 meses, são 36 semanas, é isso, né? 35 semanas. 42 semanas. Eu nunca tive filho, mas tive mulher que teve filho, então eu não guardei. 42 semanas. Anteontem veio uma menina aqui. Depende. Que estava com 32 semanas e estava em trabalho de parto.
A bolsa arrebentou. Ela, em vez de ir para o hospital, veio para cá, para o SEAP. Falei assim, ó, vai nascer aqui, vou ser parteiro. O que nós fizemos? Chamamos a ambulância estava demorando, levamos ela no hospital, 32 semanas. Está lá. Deu à luz naquele dia mesmo. Está lá com o meninão. Vem para casa hoje. Isso foi anteontem. Está vindo para casa hoje. Então, 42, às vezes um pouquinho antes, né? Enfim. Adianta, às vezes. Então, o espírito, imagine, eu vou perdendo a consciência, o espírito entra no estado de perturbação, ele vai diminuindo de tamanho, diminuindo, até ele vai esquecendo, até que ele nasce. E ele não lembra mais do mundo espiritual da vida passada. E isso para a gente é uma bênção, porque a maioria de nós errou muito no passado. A maioria de nós não tem um passado glorioso, é um passado de dor, um passado de tristeza, por isso que a gente esquece. Agora, também não é incomum as pessoas lembrarem das vidas passadas. Tem muita gente que se lembra, hein? Lembram nitidamente do que foram e o que fizeram, mas a maioria não lembra. O nosso caso aqui nós não lembramos. Ela, por exemplo, lembra. Eu não me lembro de nada. Então, essa é a perturbação que ele falou. Quando a gente morre, dá o contrário. A gente vai se desligar desse corpo e a gente entra também num estado de torpor, de perturbação. Leva um tempo para a gente voltar a si. É como quando a gente dorme na casa de alguém, ou viaja, vai para um lugar diferente, e você acorda de manhã, você não sabe onde está, fica meio perdido, não é assim? É a mesma coisa, o nascer e o morrer. Então, essa criança, esse espírito, ele entrou num estado de perturbação. À medida que os órgãos vão se desenvolvendo, ele vai tomando consciência de si. Entenderam? Pergunta? Nenhuma pergunta? Pergunta, Dilane. Não, eu estou aqui, me tirou uma dúvida. No caso, ele fala que a perturbação segue a pessoa até o desenvolvimento dos órgãos. Dos órgãos, é. Aí os órgãos vão amadurecendo, a pessoa vai... Tomando consciência de si. Você já tem consciência de si. Às vezes isso demora, né? Demora. Aí a pessoa fica perturbada. Não, essa perturbação não é de pessoa perturbada que a gente fala, não. Ah, fulano é perturbado, a gente usa muito esse termo, né? Está descompensado. Não, essa perturbação é você ainda não tomou o pé da situação. Como eu disse, você viaja ou você vai dormir na casa de alguém, aí você levanta de noite para ir no banheiro, onde é que eu estou, onde é que é o banheiro? Você leva um tempo. É a mesma coisa. Às vezes você acorda de manhã, vem do mundo espiritual, o que aconteceu, onde é que eu estou? Não acontece, já não aconteceu? Isso é que se chama perturbação, é nesse sentido. Porque os órgãos não estão completamente desenvolvidos. Entendi. Entendeu? O cérebro não está desenvolvido, então não tem como ela se manifestar na sua plenitude. Quando você tem um cérebro doente, com um problema qualquer, você tem as perturbações, as doenças, a síndrome de Down, por exemplo, dentre outras. Por quê? O cérebro está com um problema, está com uma dificuldade ali, o instrumento, o organismo não está funcionando plenamente. Entendi. Então ele não vai conseguir ter a sua plenitude com o cérebro daquele doente, entendeu? Aí tem uma observação de Kardec. Faltam 5 minutos, a gente já está encerrando, tá? Vem apoiar esta resposta. É a de que os sonhos na criança não têm o mesmo caráter dos de um adulto. O objeto deles é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. A criança tem sonho de criança.
Não tem sonho de adulto. Sonho de brinquedos. É. Eu ia parar agora, mas eu vou ler uma questão, tem 5 minutos ainda, 381. Mas não é todas crianças. Por que eu não fui uma criança assim, que sonhasse com brinquedo? Só tinha monstro atrás de mim. Tá, isso é uma outra coisa. Olha só, isso é uma outra coisa. A Dilane perguntou, não é toda criança que tem sonho de criança. Eu, como criança, a Dilane está um pouquinho... Ela lembra quando engatinhava, tá? Então ela está um pouquinho fora aqui do nosso padrão. Então ela está dizendo, eu tinha sonho com monstros correndo atrás de mim. O que é isso? Isso são espíritos que nos perseguem. Nem todos nós viemos de regiões elevadas. Nem todos nós temos apenas amigos, também temos inimigos. E esses inimigos esperam a gente entrar no corpo, porque fica mais fácil eles nos perseguirem. Então, o que é o pesadelo? O que é o sonho? A gente vai lá na questão 400, daqui a pouquinho, nós estamos na 380. Quando chegar na 400, a gente vai falar do sonho. O sonho nada mais é do que a lembrança dos lugares, dos momentos que a gente esteve enquanto dormimos. Então, todo dia nós sonhamos, todos os dias. Lembrar é uma outra coisa, nem sempre lembramos, mas todo dia a gente dorme, não dorme? Então, a gente dormiu, sai do corpo. Vocês já ficaram meio assim, naquela modorra, de repente parece que está caindo, né? Quer dizer, o corpo não relaxou totalmente, e você volta para o corpo de qualquer maneira, entra de lado, dá a impressão que está caindo. Quando o corpo relaxa, você sai. Aí vem um sonho. O sonho bom, um lugar bom. Eu estava com pessoas que eu não conhecia, mas essas pessoas que faziam bem, faziam. São espíritos amigos, espíritos que pertencem à nossa família espiritual, que agora eu não me lembro, que a nossa família espiritual vai muito além da família consanguínea. Nossos parentes não são apenas os parentes consanguíneos. Nós temos uma parentela enorme. Nós podemos ter pessoas muito caras à nossa vida, a nós, que estão desencarnados ou encarnados em outro lugar, em outro país. Ora, eu não estou aqui, a Lourdinha não está desencarnada? Então, ela pertenceu à família consanguínea, mas é um espírito. Então nós temos familiares em outros países, até mesmo no Brasil, em outras situações. E durante o sono a gente se encontra. E o pesadelo, então, Adilane, são os inimigos. São aqueles que nos odeiam, que nos querem mal. Esses nos perseguem desde a infância. Tem criança que berra, que chora, que não para de chorar. Então ali, às vezes ela veio de um grupo, de uma falange, e a falange aterroriza. Pode ser isso, eu não estou dizendo que toda criança que berra seja isso, tá? Mas isso acontece com frequência, é comum. O espírito vem e aquele grupo não quer que ela fique aqui. E aterroriza. Eu não vou ler a outra questão, por causa da pergunta da Dilane, mas a pergunta é a seguinte, só vou ler a pergunta. Com a morte da criança, o espírito retorna imediatamente ao seu vigor anterior? Quer dizer, quando morre uma criança, vira anjinho? Quando morre uma criança, ela volta a ser um espírito imortal, com toda a lembrança das vidas anteriores? Essa é a pergunta. A resposta e a explicação será dada na aula que vem. Vocês não percam. Na terça-feira que vem, neste mesmo horário, vamos dar continuidade a essas questões. Tudo bem? A gente tem que acabar com um gostinho de quero mais, né? Então não faltem a aula que vem. Alguma pergunta? Faz, minha filha.
Espera aí, o que ela perguntou? Sim, sim, tem muitos avisos no sonho. Tem os sonhos premonitórios, tem muita coisa. Tem a mediunidade onírica. Olha, esse assunto a gente vai falar daqui umas 2 aulas ou 3. Tá? Nós vamos falar e vamos aprofundar bem. Tá? Começa lá na 400. Como eu disse, a gente está na 380, daqui a 20 questões a gente entra. Podemos encerrar então? Às 14 horas. Às 14 horas, hoje, nós estudaremos obras de Kardec, as obras de Kardec. Às 14 horas vamos terminar o livro Obras Póstumas, que nós já começamos, estamos terminando. Tá? Hoje, então, às 14 horas, Obras Póstumas. 15 horas, Revista Espírita. E às 15 horas estudaremos a Revista Espírita. A Revista Espírita é interessantíssima. Aí eu falo da Revista Espírita, o que é, por que ela foi escrita no horário lá da Revista Espírita, das 15 horas. São 10 horas em ponto, 10 horas e 5 segundos. Vamos fazer a prece para terminar? 15 horas. Depois do estudo de obras póstumas, não, só quando terminar obras póstumas estudaremos a Gênese. Após o estudo das obras de Kardec, que estamos em obras póstumas, será estudada a Revista Espírita. Entendeu agora, Carmen? Faz a prece. A Adilane vai fazer a prece para encerrar. Agradecemos a Deus, a esse estudo, agradecemos ao seu Eurípide, a espiritualidade, guia de cada um, o auxílio, o entendimento. Agradecemos às irmãs queridas, ao Espírito Maria de Lourdes e o seu altivo, a essa casa. Agradecemos em nome de Jesus e em nome do amor que vibra nessa casa. Mas, acima de tudo, agradecemos a Deus e damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa